Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por quem já se conectou para participar aqui com a gente desse módulo específico do Finance Academy, onde a gente vai falar sobre finanças comportamentais. É um assunto super interessante. Eu sou apaixonada aqui por esse assunto, adoro ler sobre esse tema e tenho a sorte de ter colegas que também são tão apaixonados aqui quanto eu. Deixa eu apresentar a Andréa Manduca, minha xará. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Legal. E o Mário Lopes, que está aqui com a gente também para participar aqui dessa sessão de hoje. Olá, pessoal. Prazer falar com vocês aqui. Maravilha. Então, eu queria lembrar só que quem tiver perguntas ou comentários pode acessar o Q&A, né, que vocês têm acesso. A gente vai estar se dividindo aqui para estar tentando responder todas as suas perguntas ao longo daqui da fala. E no final a gente abre para perguntas abertas, tá bom? Se tiverem muitas sobre o mesmo tema. Então, eu queria começar aqui a conversa sobre finanças comportamentais, lembrando do Harry Markowitz, que na verdade é um pouco ao contrário das finanças comportamentais, né? Ele foi o grande teórico da teoria econômica que se uniu com finanças e que tinha como uma hipótese muito forte a racionalidade absoluta de todos os agentes econômicos que participam do mercado, né? Então, com base nessa hipótese, ele desenvolveu uma teoria muito fundamentada e testada e aplicada por assim muitos agentes de mercado. Para colocar a coisa de uma forma simples, ele foi o primeiro cara que conseguiu formalizar matematicamente a frase do não colocar todos os ovos na mesma cesta, provando por que o efeito de diversificação de carteira traz uma relação melhor, né, na relação de risco-retorno entre os ativos, né? Ele é, enfim, um cara que todo mundo que estuda economia ou finanças tem uma grande admiração e estuda muito o que ele fala. Mas quando a gente começa a viver na realidade do dia a dia de todo mundo, a gente começa a se perguntar, mas será que é isso mesmo? Será que todos os agentes econômicos são absolutamente racionais? E aí, se a gente vai pensar aqui no que acontece na realidade, a gente vê situações que são muito claras, né? A gente tem uma dificuldade super grande de aceitar que todo mundo vai envelhecer, mas é difícil planejar o futuro. Racionalmente, a gente sabe que isso vai acontecer, mas fazer mesmo o planejamento é uma coisa complexa. Por instinto, a gente não deixa de comer alimentos calóricos, apesar de saber que não é o melhor alimento para a saúde. A gente não necessariamente vai todo dia para a academia, apesar de saber que isso também é bom, né? E mesmo dormir, que é um negócio super instintivo, muitas vezes, apesar de saber que isso é importante, a gente não consegue relaxar. Então, a gente tem que aceitar que existem outras coisas no entorno, né, que fazem com que a gente se comporte de uma forma, muitas vezes, não 100% racional nas nossas tomadas de decisão. Então, tentando entender um pouco do porquê disso, se a gente for observar o desenvolvimento do ser humano em si, ele é muito mais antigo, muito mais. Assim, a gente viveu por um tempo muito maior em um ambiente muito diferente daquele que o Markowitz estudou para modelar, né, o agente econômico absolutamente racional. Nós, como Homo sapiens, surgimos aí há 300 mil anos, mas como Homo habilis é coisa de quase 2 milhões de anos, né? Então, a seleção natural é que fez com que a gente estivesse aqui hoje, né? E na seleção natural, as pessoas, né, que pensavam no aqui, no agora, eram as que tinham a melhor performance ali na vida, né? Você precisava matar para comer, você precisava correr para não passar frio, né? Então, colocando tudo isso em perspectiva, a gente entende que o nosso cérebro ele está muito mais programado por muito mais tempo em pensar no agora e no hoje do que no que eu faço hoje para ficar melhor amanhã ou daqui a um ano ou quando eu envelhecer. Então é interessante observar como essas coisas realmente acontecem diferente da racionalidade que o Markowitz começou a modelar. Eu gosto de um outro exemplo aqui que eu vou dividir com vocês, que tenta mostrar um pouco como as decisões, não necessariamente elas envolvem só o aspecto econômico quando elas vão ser tomadas, né? Então eu vou usar um exemplo aqui com
com vinho, que eu sei que o meu amigo Mário aqui adora tomar um bom vinho, né? Então vamos imaginar uma seguinte situação, né? Houve um exercício com um grande colecionador de vinhos e foi feita essa pergunta aqui para ele, né? E precisa lembrar, então, que esse cara, ele comprou uma garrafa de vinho a $10 e hoje essa garrafa no mercado de vinho está valendo $100, né? Então, quando a gente pergunta assim, qual que é o custo de você beber essa garrafa hoje? Vou fazer essa pergunta aqui para o Mário, vamos ver se ele é mais economista ou se ele gosta de tomar vinho mesmo, né? Então, Mário, por exemplo, qual que seria o custo para você tomar essa garrafa hoje? 0, porque você já está com a garrafa comprada e tal, ou 10, porque foi o preço que você pagou pela garrafa, 10 mais os juros no período, ou seja, o custo de aquisição mais atualizado aqui a valor presente, 100, que é o valor de mercado, né? O quanto que a garrafa vale hoje, ou o valor de mercado 100 deduzido do quanto que você pagou pela garrafa, menos 90. Como é que você pensaria? Né, tem aqui um problema, tá? Porque eu sou economista, mas também, como você falou, eu gosto de vinho. Mas eu acho que o lado economista prevaleceria. Eu aqui iria para a opção D, né, por ter essa questão de marcação a mercado, então consideraria que esse é o valor. Mas provavelmente aqui com um viés também de uma sensação da opção E, né? Que tudo bem, vale 100, mas aquela sensação de que houve um ganho ali por causa da valorização da garrafa ao longo do tempo. Então você ia tomar com o maior prazer que você ainda ganhou dinheiro na garrafa, né? Você vê? E aí, quando a gente vai lá ver qual foi a resposta desse colecionador de vinho, a gente começa a perceber que existem atitudes comuns que são inconsistentes no modelo racional, né? Então, o que esse colecionador falou? Ele falou assim: olha, eu eventualmente abriria a minha garrafa, que hoje está valendo $100, em ocasiões super especiais, ou seja, ele na verdade está usando um aspecto muito mais emocional para poder exercer aquele valor que ele adquiriu. E ele ainda fala assim, ó, eu jamais pagaria $100 por essa garrafa de novo, mas eu também não venderia elas por 100. Então, é um negócio que não faz sentido, né? Se você pagou 10, o negócio vale 100, você não pagaria 100, mas você também não venderia, quer dizer, não tem mercado, né, com essa lógica do colecionador de vinhos, né? Então, exemplos como esses, ou os outros banais que eu dei aqui anteriormente, de a gente comer mais do que deve, ou não dormir e tal, mostram que assim, o mundo não é tão racional como está modelado, como foi previamente modelado ali pelos economistas. Para terminar essa fase aqui mais introdutória da conversa, eu não posso deixar de mencionar uma frase que eu gosto muito de um livro escrito pelo Morgan Housel, que é um autor que se dedica muito para esse tema, que ele fala assim: decisões financeiras importantes não são tomadas com planilhas nem com livros, são tomadas na mesa da sala de jantar e normalmente não são feitas com a intenção de maximizar retornos, mas de minimizar a chance de decepcionar um cônjuge ou um filho. Imagino que muita gente vai se enxergar aqui nessa frase, isso é super natural e é uma grande verdade. Quem quiser ouvir mais ou conhecer melhor o trabalho do Morgan Housel, fica aqui a nossa recomendação. Ele tem um podcast super interessante que você pode baixar ali em qualquer tocador de podcast que vocês prefiram. E o livro que ele escreveu chama The Psychology of Money, também tem traduzido para português e é uma recomendação de leitura aqui para vocês. Bom, vou passar aqui agora a conversa para minha xará aqui, para a André, ela vai contar um pouco para vocês dessa parte mais acadêmica do processo. Obrigada, Andréa. Bom, pessoal, novamente é um prazer estar aqui com vocês. E aqui nessa parte eu vou passar um pouquinho mais de teoria, um pouquinho de contexto histórico, para poder embasar um pouco os exercícios práticos que a gente vai fazer mais para frente aqui, tá? Então, a Andréa, no começo, ela falou muito bem, né? Ela fez uma comparação entre a teoria econômica clássica e a teoria comportamental, são duas coisas que se contrapõem. A teoria comportamental, ela veio para complementar a teoria clássica, que, como a Andréa já mencionou, é aquela puramente racional, né? Ela só considera racionalidade perfeita nos processos decisórios. Ela, inclusive, trouxe o exemplo do Markowitz, que é aquele acadêmico que trouxe e embasou toda essa teoria. E investimentos, que acho que é o pano de fundo da nossa discussão aqui, o investidor racional, ele sempre deseja
máximo retorno para o mínimo risco. Então, ele só pensa nisso e a decisão dele é sempre baseada nessas duas variáveis, né? Máximo retorno e mínimo risco. E ele, em tese, dentro dessa teoria, ele desconsidera fatores emocionais. Só que a partir da década de 80, alguns teóricos começaram a estudar um pouco mais sobre esse assunto e trazer alguns elementos mais psicológicos e comportamentais para a mesa, né, para esse tipo de discussão de decisão, né, e aí decisão de investimentos é uma delas, que é o tema que a gente central que a gente está tratando aqui. E o Paul Slovic, que é um professor acadêmico bem conhecido, foi um dos primeiros a fazer experiências nesse sentido, e lá, através de alguns experimentos com pessoas que ele fez ali naquela época, ele conseguiu comprovar que experiências passadas podem afetar decisões futuras. Ou seja, existe um elemento comportamental aqui que define a decisão futura das pessoas, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Que não é só a racionalidade perfeita que impera no mundo das decisões, né? Existem elementos comportamentais. Então, para definir aqui, né, um pouco mais, a economia do comportamento é a economia do ser humano, né? É a adição, a fusão da economia com a psicologia. É um campo de pesquisa que explica, né, como o nosso comportamento e as nossas emoções influenciam também nas decisões, não é algo puramente racional, é isso que eles comprovam em suas teorias. Exploram também, né, por que as pessoas tomam decisões racionais, e o mais importante, a gente vai falar um pouco disso aqui também, existem erros sistemáticos nas decisões que as pessoas têm, é natural do ser humano, que é o que a gente chama de vieses, né? São aqueles momentos que se contrapõem aos conceitos econômicos tradicionais e os mais racionais, né? São os vieses que fazem com que as pessoas errem nas suas decisões e às vezes sem perceber. Então, a economia do comportamento, o que ela diz, assim, em termos práticos? Como a Andrea comentou no começo, as pessoas nem sempre tomam as melhores decisões, as mais racionais, existem vieses, a emoção importa. No mundo dos investimentos, nem todos os investidores são racionais e avessos a riscos nas suas decisões, tem emoção aí, então às vezes podem haver decisões irracionais, como o exemplo do vinho, que a Andrea mencionou. E por que tudo isso, né? Porque nós somos humanos e o ser humano tem defeitos, tem os seus vieses aí no seu processo decisório. Próxima. E aí eu queria passar para vocês, né, um fator aqui, uma observação um tema que se discute muito nesse mundo acadêmico de economia comportamental, que é o assunto da recompensa postergada, né? Que basicamente é o quanto nós, seres humanos, deixamos de lado a possibilidade de um prêmio ou de uma recompensa de curto prazo para buscar algo maior no futuro, né? E existem inúmeras pesquisas nesse sentido, que comprovam que quanto mais nós buscarmos recompensas de longo prazo, melhor será a nossa decisão e maior será a nossa recompensa, né? Em detrimento das decisões de curto prazo. E existe uma pesquisa muito famosa, um experimento muito conhecido, que eu vou passar aqui, que é o experimento do marshmallow, que foi feito com crianças. Essas crianças elas foram acompanhadas ao longo do tempo, e as crianças que tomavam decisões por algo no longo prazo, na média, conseguiam tomar decisões mais robustas, né, do ponto de vista de racionalidade, e conseguir ser melhor sucedidas nas suas vidas, tanto pessoais quanto profissionais. Então, vou pedir para o Mário aqui passar esse videozinho, que é algo bem interessante. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right.
I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Esse vídeo é demais, eu adoro olhar. E aqui, de fato, dá para perceber como é difícil você abrir mão de um prêmio de curto prazo por algo maior no longo prazo, né? Então, esse é o propósito do experimento. E isso daqui trouxe um embasamento bom também para uma parte fundamental aqui dessa linha de pensamento. E outra pedra fundamental aqui da teoria toda, e que foi feita aqui, elaborada por dois craques aqui de toda essa linha de raciocínio, que foram o Daniel Kahneman e o Amos Tversky. O Daniel ele foi laureado pelo Prêmio Nobel em 2002 e foi um dos primeiros a ficar mais famoso, mais conhecido nessa teoria comportamental. E tudo que eles fizeram, o grande ganho que eles têm aqui para essa frente é a teoria do prospecto, que é um pilar super importante. Ela baseia basicamente toda a teoria e aqui a Andréa, inclusive, para frente, ela vai dar alguns exemplos. Mas o que quer dizer isso, né? E o que eles perceberam e o que é a beleza desse exercício deles, né? Ao longo dos experimentos que eles fizeram por muito tempo juntos, eles perceberam que existe uma assimetria entre os efeitos de ganhos e perdas. Eles conseguiram entender que no ser humano a sensação da perda é muito maior do que a sensação do ganho. E isso que traz, né, a motivação para as pessoas, para os seres humanos, de, por vezes, tomarem decisões equivocadas ou pouco racionais, tá? Então, essa é uma teoria super importante, que vai ditar aqui todos os outros temas relacionados à economia comportamental, tá? E aí, agora para frente, eu vou passar o bastão aqui para o Mário.
ele vai passar um pouquinho mais de teoria, vai falar um pouquinho dos vieses e depois a gente vai entrar na parte prática aqui dessa palestra. Legal, obrigado, Andréa. Então, acho que aqui é importante a gente voltar lá para o começo, né, que a Andréa Mufarrege estava contando da evolução humana, quase 2 milhões de anos atrás, e a gente vê que durante esse processo, até passar pelos Homo sapiens, existe ali um processo de desenvolvimento cerebral, né, onde o cérebro vai cada vez mais desenvolvendo mecanismos, atalhos, regras de bolso, para tentar tomar decisões mais rápidas, né, que nem sempre são as melhores decisões. Então, assim, quando a gente vai usar esses mecanismos rápidos, essas regras de bolso, a gente dá um nome a isso, são as heurísticas. E quando a gente usa esses mecanismos, e esses mecanismos, eles fogem à racionalidade, a gente começa a falar dos vieses. Então, aqui, a gente vai falar de 5 vieses diferentes, e a ideia é apresentar esses vieses para vocês, para que a gente consiga reconhecer, na hora que a gente estiver tomando uma decisão de investimento, que a gente está caindo, incorrendo em algum desses vieses e tentar escapar deles, né? Então, eu vou começar aqui pela ancoragem. E a ancoragem tem o nome próprio, né, da questão da âncora, ou seja, a gente fica muito ligado a um tema recente que a gente acabou de ver, alguma informação nova, e acaba desprezando todo o passado, né, ou boa parte do passado, e deixa de olhar para o fundamento e a perspectiva futura para aquela tomada de decisão. Então, eu vou usar aqui um exemplo bem claro no próximo slide, que mostra aqui uma situação tradicional que acontece com frequência quando a gente tem a Black Friday. Claro que no começo, quando começou a Black Friday, que é um evento mais recente aqui no Brasil, isso acontecia com muito mais frequência e vem caindo mais em desuso. Mas chegando lá no passado, algo que a gente viu em outubro de 2018, né, o preço de determinado produto que estava com uma promoção de 50%. Poxa, 50% de promoção é muita coisa. Às vezes a gente nem precisa desse bem, não precisa desse produto e acaba querendo comprar só para não perder esse desconto, porque a gente está pegando e olhando só aquela informação. Mas se a gente olhasse e fizesse uma pesquisa antes da Black Friday e visse, né, qual que era o preço do mercado, a gente poderia perceber que houve um aumento pouco antes da promoção e no dia da Black Friday houve um desconto de 50%. Ou seja, a gente está voltando a pagar um preço que seria o preço justo daquele bem, né? Então, claramente, aqui a pessoa que preparou essa propaganda, ela usou esse viés da ancoragem para conseguir vender o produto dela. Então, vale a pena a gente olhar o contexto, olhar o todo, voltar lá no começo, tentar fazer uma pesquisa antes, ver qual que é o preço no momento, se está adequado ou não, para ver se vale a pena. Passando para mais um exemplo que eu acho que vale bastante a pena comentar. E aí está relacionado ao mercado de câmbio, né? No mercado de câmbio, o que a gente vê por diversas vezes é que quando ele sobe, dá aquela vontade, poxa, eu devia ter comprado o câmbio, né? E depois, quando o câmbio desce, não é necessariamente, a gente acaba não efetivando aquela vontade. Então, eu vou usar aqui alguns exemplos, né? E eu vou pedir para vocês foco aqui na linha laranja, tá? A linha laranja é o dólar real, né? O dólar contra o real ao longo do tempo. Então, a gente vê que no início de 2021 estava operando ao redor de 5,25, 5,30. Vou pedir para vocês olharem para a escala lá da direita, tá? Então, o dólar veio, subiu, chegou a 5,75 mais ou menos no final de 2021, né? E aí ele veio caindo e atingiu o menor patamar próximo de abril de 2022, que se a gente olhar o intraday ali, chegou a operar um pouquinho abaixo de 4,60. Então, foi um movimento bem acentuado de queda do final de 21 até abril de 22. Quando o câmbio começa a cair, muitas vezes a gente fica ancorado em preços, inclusive, abaixo do preço que aquele ativo está negociando. Então, se ele vem caindo para 4,60, a gente muitas vezes pode incorrer no erro de falar o seguinte, vou comprar só 4,5, comprar 4,30, vou comprar só a 4. Acontece que quem pensou isso e acabou não comprando, olhando para frente o que aconteceu de abril 22 até aqui abril 23, né, e até mais para frente, o dólar não voltou para o mesmo patamar. Chegou perto, mas não voltou depois para o mesmo patamar. Ou seja, aquele investidor que queria comprar e não comprou, ele ficou ancorado num preço fora do preço de fato do mercado. Tá? Só passar para o próximo aqui. Então, o que é importante a gente prestar atenção quando a gente vai
tomar uma decisão de investimento para evitar esse viés da ancoragem. De novo, olhar o passado, olhar o contexto, olhar o fundamento para frente para tomar a decisão. E o mais importante aqui, evitar tomar a decisão financeira por impulso, tá? Porque isso atrapalha bastante e a gente pode no futuro se arrepender. Quando a gente olha para os outros vieses, né, o próximo agora, falar um pouco do comportamento de manada. A questão do comportamento de manada fica mais claro de explicar porque está relacionado a, de fato, o mundo animal, né? Ou seja, todos indo na mesma direção, sendo que poderia haver uma direção diferente aqui quando a gente pensa no mundo dos investimentos. É super claro e clássica a situação onde a gente tem amigos que vêm falar de bons investimentos, de boas alocações, e por diversas vezes é difícil ir contra, porque às vezes durante um longo período aquele investimento de fato acaba indo bem, mas não necessariamente ele é o melhor investimento por uma série de razões. E a gente até brinca, né, que normalmente o portfólio do nosso amigo acaba sendo o melhor portfólio a ser investido, porque a gente tem o costume, né, todo mundo tem o costume de falar mais dos ganhos e falar menos das perdas. Então sempre dá aquela sensação de que o outro está acertando mais. Mas é importante a gente sempre pensar qual que é o nosso nível, o nosso apetite de risco para fazer as alocações e ter certeza que a gente está fazendo a alocação da maneira adequada, e não só porque todo mundo está investindo no mesmo ativo. Um exemplo também interessante aqui, e aí eu vou perguntar para vocês, se vocês acham que valeria a pena investir nesse gestor. Eu ainda não vou contar para vocês quem que é o gestor, tá? Mas o gestor, ele é dono, é fundador de uma gestora criada na década de 60, ele apresentou aqui um retorno anualizado extremamente consistente, de acima de 10% em dólar ao ano, ou seja, uma alta que é praticamente uma reta contínua, quase sem soluço nenhum. Impossível ver isso praticamente no mercado. Ele tem mais de 50 bilhões, né? Ele tinha mais de 50 bilhões de dólares sob gestão. Provavelmente a gente estaria ouvindo dos nossos amigos, nossos colegas, uma oportunidade única. Se você conseguir investir, vale a pena. 10% ao ano em dólar, sem risco. Vocês investiriam? Acho que seria difícil até falar que não investiria, né? E aí eu vou mostrar para vocês quem que era esse fundador, quem que era esse gestor aqui. Era o Bernie Madoff, né? Ele, na verdade, estava fazendo um esquema de pirâmide, o prejuízo aqui gerado de 65 bilhões de dólares indiretamente, e até para voltar um ponto, né? O que dava mais credibilidade ainda para a história é que ele foi ex-presidente da NASA. Então, ele acabou falecendo na cadeia em abril de 2021, foi condenado a 150 anos de prisão, e quem tiver interesse, aí tem uma série de filmes que contam a história toda da gestora dele. Então, quando a gente pensa aqui nesse viés específico, em como que a gente consegue evitar os erros, acho que nada mais do que seguir as indicações do Warren Buffett, né? O mais importante, de novo, estudar com base nas informações, na maior quantidade de informações disponíveis, e checar sempre se a fonte é confiável ou não. Em todos os pontos citados, né, aqui, conversar com o banker, conversar com o investor, não ter medo de desafiar o senso comum, e também relevante, não ser do contra só por ser, né? Então, acho que aqui, seguindo as orientações do Warren Buffett, a gente consegue fugir desse comportamento, desse viés de manada. Eu vou devolver aqui para a Andrea Mufarrege, que vai falar da parte de aversão a perdas. Legal, Mário, obrigada. É super interessante ouvir essas coisas, e elas acontecem mesmo, né? A gente no dia a dia aqui com o cliente vê muitas situações como essa, e saber que elas existem, acho que é um dos caminhos para tentar evitar quando elas nos afetam. Então, o viés de aversão a perdas, eu vou voltar aqui um pouquinho no que a Andrea Manduca falou quando ela estava mencionando a teoria do prospecto, né? Então, a teoria do prospecto, né, ela pode ser resumida por esse gráfico aqui à direita, que mostra, e isso que os pesquisadores conseguiram fazer foi modelar exatamente com experiências verdadeiras, que a percepção de valor ela tem um formato
côncavo, né? Enquanto do lado direito, né? Quando você vai para o lado direito de ganhos, e ela tem um formato convexo quando você vai para o lado esquerdo, quando você vai estar olhando as perdas. Então, dá para a gente ver claramente nesse gráfico que para um tamanho de ganho de 10, o impacto de percepção positiva de valor, ele é bem menor do que o mesmo tamanho de perda no impacto negativo de valor. Então, eu acho que a gente pensando assim, dá para lembrar, né? Perder dói mais do que a felicidade de ganhar em muitas vezes. E isso tem um impacto na forma que a gente toma a decisão. Vamos pensar aqui também um outro exercício para a gente tentar entender o quanto que as pessoas são avessas à perda e o quanto que elas estão procurando o ganho. Vou fazer essa brincadeira aqui agora com a Andréa. Andréa, então vamos lá. Imagina que você tem, além de tudo que você tem, você recebeu R$1.000 e você tem que escolher entre duas opções. Uma que te dá um ganho certo de R$500 e há uma outra opção que te dá 50% de chance de ganhar mais 1.000 e 50% de chance de não ganhar mais nada. Qual você escolheria? Eu iria na questão no ganho certo, na opção A. Então vamos, tudo bem, marquei aqui a opção A. Se vocês quiserem fazer esse exercício individualmente, que estão assistindo, vale a pena. Vou ler aqui a número 2. Então, de novo, André, além de tudo que você possui, você recebeu 2.000, ou seja, a gente está dobrando a dotação inicial que você tem. O que você prefere? Uma escolha onde você tem uma perda certa de 500, você vai ficar com 1.500, ou você tem uma chance de 50% de perder 1.000, seria ficar com 1.000, ou 50% de chance de não perder nada? Na B. Você prefere não ter chance de perder nada. Então tá bom, enfim, eu não consigo apurar aqui qual foi o resultado aí de todos vocês, mas esse exercício ele foi feito com muitas pessoas, é um estudo já publicado, né? E a gente observou nesse exercício que na questão A, 84% das pessoas escolheram a questão A, então a DEA estava aqui na maioria, né? E 69% das pessoas escolheram a opção B, tá? E o que isso mostra? Mostra que as pessoas preferem, né, as opções onde elas têm menos possibilidade de perder dinheiro. A bem da verdade, para quem, enfim, lembra lá da aula até de matemática, a esperança do ganho das duas hipóteses, dos dois exercícios, ela é exatamente igual, porque você tem que ponderar o quanto você tem para perder pela probabilidade de perda, que é de 50%, e quanto você tem para ganhar pela probabilidade de ganho. Então, a bem da verdade, a resposta para essa pergunta é tanto faz, porque do ponto de vista racional, fazendo a conta, tanto faz você estar em uma ou outra, a sua probabilidade ela é igual, mas na média as pessoas não respondem assim. Então, a aversão a perdas, ela realmente acontece, esse viés é impactado, né? E qual que é o efeito disso sobre os investidores? Esse viés, ele leva os investidores até a correrem mais risco para tentar reparar um eventual prejuízo. Aquilo vai doer tanto que ele prefere até dobrar a aposta naquela situação, né? Pode até fazer com que o investidor ele insista em investimentos que não têm perspectiva de melhora nenhuma do ponto de vista de fundamentos, né? E ele pode fazer até com que o investidor venda posições que estão ganhando dinheiro mais para botar no bolso e nem correr o risco de ter que ter aquela sensação de que eu posso perder o que eu já ganhei. Então, isso leva com que a gente tome decisões fora do que o fundamento de finanças leva para mostrar o que funciona melhor e o que funciona pior. Dentro do viés de aversão à perda, existe um efeito que é academicamente batizado como efeito de exposição, né? Esse efeito de exposição é o que estuda exatamente esse pedacinho, né? Que é a tendência do investidor de vender ativos ganhadores e manter ativos perdedores em carteira só para evitar o sentimento negativo da perda, né? Eu fui pesquisar sobre esse tema e eu me surpreendi quando eu vi assim no Google Acadêmico que assim a quantidade de pessoas que pesquisam sobre o efeito de exposição, ela é quase o dobro, até um pouco mais que o dobro das pessoas que pesquisam sobre asset pricing, que era o core ali da economia mais neoclássica, né? Então, esse tipo de pesquisa ele está sendo muito aprofundado atualmente.
Então aqui, enfim, para quem me conhece ou para quem não me conhece, eu acabo contando aqui, eu adoro jogar tênis, eu prefiro conseguir encontrar no jogo de tênis também aspectos que ajudam a gente a entender o mundo das finanças, né? Eu escrevo aí sobre esse tema no blog do Private, teve um dos textos que eu escrevi que eu batizei de Disposição para Vencer, e ali eu coloco um exemplo que eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Então imagina que você está lá jogando, né, e está 3-1 para o seu adversário, ou seja, você está perdendo o jogo, e você quer ganhar aquele jogo de qualquer forma. E o adversário vai lá e saca uma bola fraca, facinho para você poder bater na bola, soltar o braço, como o tenista gosta de dizer. E aí, o que você faz? Você vai para o winner ali para tentar matar aquele ponto na paralela ou coloca uma bola funda no meio, vê ali qual vai ser a próxima? Vamos pensar se o efeito de exposição vai influenciar essa decisão. Fazendo um paralelo aqui com o mercado, vamos imaginar o seguinte: o mercado está num ciclo bem negativo, a gente está num momento ruim de mercado, e você não gosta de perder dinheiro. Aí tem um determinado dia que vem notícias mais positivas e o mercado começa a melhorar um pouquinho. O que você faz? Você realiza o lucro em ativos que estão ganhando dinheiro para aproveitar aquele momento, ou você realiza o prejuízo, talvez um pouco menor naquele dia, porque o mercado está um pouquinho melhor, em ativos que estão perdendo dinheiro, né? Então, vamos ver aqui quais seriam as respostas ou as ponderações sobre essas duas situações. Então, o tenista, se ele for jogar só com vontade, só com emoção, muito provavelmente ele vai no winner e a chance dele errar é maior. E ele não gosta de perder, então ele vai acabar fazendo um negócio que é contra o que ele quer, né? Se for um jogador mais experiente, muito provavelmente ele vai jogar com a cabeça naquele momento e ele vai botar a bola no fundo, no meio, e na próxima ele vai para tentar matar o ponto quando ele tiver uma oportunidade boa novamente, né? Ou até esperar o adversário errar, que é o que acontece na maior parte das vezes. E no mercado, se o investidor ele for operar pensando só em evitar o arrependimento de provavelmente ter vendido um ativo ganhador, não, desculpa, se ele for só tentar evitar o arrependimento, provavelmente ele vai vender o ativo ganhador. Ele fala assim, putz, eu poderia ter vendido naquele dia, agora não tenho mais essa oportunidade. Mas se ele parar um pouquinho e entender bem o efeito de exposição, ele vai olhar o que está tendo perda, provavelmente vai juntar tudo que está tendo perda para conseguir enxergar isso de uma forma mais agregada e vai vender o que está perdendo dinheiro e que não tem possibilidade de recuperar quando o mercado melhorar. Então, enfim, eu não pude deixar de trazer aqui esse olhar aí das quadras, que eu acho que é mais divertido e ajuda a gente a entender o mercado também. Então, resumindo aqui um pouquinho, né, como é que a gente evita a aversão a perdas, né? Primeiro é identificar que esse viés existe, né? E começar a conseguir perceber quando ele aparece na hora da gente tomar ali a decisão. Tentar entender o horizonte de tempo dos investimentos, pensar sempre no longo prazo, fazer uma coisa que é difícil, eu sei que muita gente faz, que é tentar evitar ao máximo, conferir todo dia ali a sua posição de investimento. Ali, quando você vê uma posição que não está dando dinheiro, você vai ter uma tentação enorme de tentar evitar o sentimento negativo e vai tentar se desfazer daquilo. Não necessariamente é o melhor momento para fazer aquilo, né? É muito melhor fazer isso com uma forma pensada. E aquela coisa de você ficar olhando todo dia aumenta o viés de aversão a perdas, né? Então, compreender muito bem quais são os riscos que você está tomando, entender que tem movimentos de mercado, olhar sempre se aquilo está dentro do teu perfil, se você avaliou corretamente. A máxima que vale em qualquer tipo de decisão de investimento, voltando lá para o Markowitz, ele não estava errado, né? Diversificar é realmente o movimento que talvez é o único que não tem um custo ali que o mercado te impõe. Considerar os investimentos de forma consolidada, muitas vezes um investimento compensa o outro, e a boa carteira ela é montada exatamente dessa forma, para que haja uma correlação negativa entre os ativos, e sempre se perguntar, né, se aquele investimento faz sentido ainda hoje, né? Os fundamentos que me fizeram comprar eles ainda existem, eles são reais, e isso são práticas que ajudam a gente a não cair no viés ali de aversão a perdas. Então, resumindo aqui, olhar menos no todo dia e diversificar. Eu acho que essas são as duas coisas para a gente guardar, para lembrar aqui, para como evitar o viés de aversão a perdas. Eu vou falar de mais um viés aqui que chama-se falácia do jogador. Eu queria estar fazendo esse exercício hoje com vocês, jogando uma moedinha, mas eu tenho que dizer que eu não encontrei ninguém que tinha uma moedinha. Vou falar uma moedinha digital, não ia ter a mesma graça, mas se eu jogasse uma moeda aqui agora e ela desse cara,
e eu perguntasse qual que você acha que é a chance de dar cara de novo, muitas pessoas vão falar assim, não vai dar cara de novo, acabou de dar, agora vai dar coroa. E, na verdade, esse é um erro de entendimento, porque os eventos de jogar uma moeda para cima, eventos aleatórios e independentes, o fato de ter saído cara da vez anterior não influencia em nada da próxima. Pode muito bem cair cara de novo, ou seja, a probabilidade de cair cara de novo é tão grande quanto a probabilidade de cair coroa de novo, né? Então, esse exemplo é um exemplo fácil da gente entender a falácia do jogador, que leva muitas vezes as pessoas a pensarem assim, o mercado está subindo, ele vai parar de subir, agora vai cair um pouquinho. Não sei, não necessariamente. Você tem que olhar o fundamento do que está acontecendo, né? Os eventos muitas vezes são investidores, são independentes, né? E você ficar com isso na cabeça te leva a abandonar os fundamentos para tomar uma decisão de investimento racional. Acho que todo mundo já viu, né, nos disclaimers ali em todo produto financeiro, tem sempre essa frase, e ela é muito verdadeira, né? Retornos passados não são representativos de garantia no futuro. O que aquilo mostra para a gente é que não tem que olhar para trás, vamos olhar para frente do que vai acontecer para tomar a melhor decisão de investimento. Então, aqui, né, eu acho que a gente queria ilustrar aqui um pouco também esse desenho, trazer esse viés, né, da falácia do jogador, e tem duas coisas legais. Tem um filme que quem puder ter oportunidade de assistir, que é o The Big Short, explica muito sobre o contexto todo que levou à crise de 2008, e aqui quando a gente foi pesquisar aqui para falar com vocês sobre o viés da falácia do jogador, a gente encontrou um vídeo super interessante onde o Richard Thaler, que é um grande pesquisador de finanças comportamentais, dá exemplos numa conversa com a Serena Gomes, falando justamente da crise de 2008. Então, eu vou pedir aqui para a Déa compartilhar a tela com a gente para mostrar um pouco desse filme. Okay, so here's how a synthetic CDO works. Let's say I bet 10 million on a blackjack hand. 10 million because this hand is meant to represent a single mortgage bond. Okay, Selena has a pretty good hand here, showing 18, dealer showing 7. That's a really good hand for Selena. Good odds. In fact, her chances of winning this hand are 87%. So, my odds are good. I'm on a winning streak. Everybody in this place wants to get in on the action. How could I lose, right? Now, this is a classic error. In basketball, it's called the hot hand fallacy. A player makes a bunch of shots in a row. People are sure they're going to make the next one. People think whatever's happening now is going to continue to happen into the future. During the real estate boom, markets were going up, and people thought they would never go down. So people who are watching and think that I won't lose will make a side bet. Now this is the first synthetic CDO. I love Selena Gomez. Eu também. Bet you 50 million she wins. And I'll give you 3-to-1 odds. 3-to-1 odds? Okay, I'll take that bet. Now, somebody else is going to want to make a bet on the outcome of their Bet you bet. 50 million she wins. That will lead to synthetic CDO number 2. Hey, I bet you 200 million that lady in the glasses wins that bet. She probably will win. So I want a great payoff. How about 20-1? Deal. And this will go on with more and more synthetic CDOs. And we can transform an original $10 million investment into billions of dollars. You okay? Vamos lá. Esse filme é muito legal, né? Então, assim, na verdade, eles estão explicando como o efeito de achar que o que está acontecendo vai continuar acontecendo para sempre, e aproveitaram para explicar como que a alavancagem vai se dando em cima de uma aposta que vai se dando em cima da outra.
Na verdade, foi exatamente o que aconteceu em 2008 e o tamanho da crise impactou todos os mercados e é conhecido como a maior crise financeira que já aconteceu ali na história, né? Então, você vê, a falácia do jogador impacta investidores até muito profissionais, enfim, experientes. Esse vai acontecendo em todos os meios, né? Então, vamos ficar esperta para não deixar isso acontecer com a gente. Vamos passar aqui para a próxima? Acho que é a Dea. Vou passar Então eu vou passar vou aqui começar a falar de um próximo viés também bastante conhecido no mercado, nessa parte de investimentos, que é o viés de confirmação, né? O famoso confirmation bias. O viés de confirmação, ele trata daquela tendência que as pessoas têm de interpretarem informações ou selecionarem informações ao seu entorno que confirmem as suas próprias crenças. Então, se eu tenho uma crença, eu quero acreditar nela e eu quero provar o ponto, vamos dizer, eu só seleciono informações que vão provar essa minha crença. Eu desprezo qualquer outro tipo de informação que seja contrária a ela, a essa minha crença ou a minha hipótese, tá? Então, isso leva a um investidor tomar uma decisão equivocada, porque ele não está analisando todas as informações disponíveis para tomar uma decisão em investimentos, né? Então, esse é mais um viés aqui para se tomar cuidado. As pessoas, às vezes, gostam de uma tese, né, ou algum tipo de investimento, e ficam ali só confirmando essa tese com as informações que tragam o voto favorável para aquela tese de investimento. Então, assim, isso vai dar, né? Qual que é o resultado disso? Vai dar uma visão parcial das situações, né? O investidor, ele fica meio míope, né? Quando ele só olha algum tipo de informação e ele não toma a decisão mais correta. Pode passar, Déia. Acho que tá um probleminha aqui no slide. Então, aqui é um exemplo bem clássico disso, né? Da Pepsi e da Coca-Cola. Então, aqui, assim, para quem gosta mais, aquela briga, né? Quem gosta mais de Pepsi, quem gosta mais de Coca-Cola, mas isso não tem nada a ver com decisão de investimento. Aqui a gente tem que ser totalmente agnóstico e racional para escolher um papel ou outro. Mas, geralmente, aquela pessoa que gosta de escolher pela marca, né? Ela vai entender essas duas opções de investimento como, né? Amo Coca-Cola. Coca-Cola é líder de mercado, então a Coca-Cola é o melhor investimento. E às vezes isso, em determinados períodos, em determinados ciclos, isso pode não se comprovar como como um bom investimento. Se vocês forem observar na página seguinte, num determinado momento do tempo, num determinado ciclo, a Pepsi ela descolou muito em termos de retorno, de preço, de evolução de preço do papel em relação à Coca-Cola, né? Então, aqui a mensagem principal de que, assim, o investidor ele não pode se ater às preferências dele por uma marca ou outra, ele não pode ser seletivo nas informações para comprovar suas próprias teses ou as suas preferências, ele precisa analisar todas as informações disponíveis no mercado com muito cuidado, muita disciplina, fazer o processo todo para tomar essa decisão, para conseguir mitigar, né, minimizar o risco que ele tem de errar na sua decisão. Um outro exercício também parecido com esse, e que geralmente quando a gente faz essa pergunta para as pessoas que estão assistindo esse módulo, é o da Pizza Domino's e da Amazon, né? Então, quando a gente se vê de frente com essa decisão, né, qual é a melhor opção de investimento? Domino's ou Amazon? E quando a gente olha para isso, parece, às vezes, bem claro que a Amazon poderia ser a melhor decisão de investimentos, né? A Amazon é a maior empresa de comércio eletrônico dos Estados Unidos, o Jeff Bezos é um superstar, né? Em 1994 ele percebeu a revolução de internet, imaginou um negócio que ninguém tinha pensado antes. Então, de olhar isso, às vezes a pessoa, e esse tipo de informação, a Amazon é o melhor investimento. Né? E aí o resultado disso numa determinada janela do tempo, em que a Domino's superou em muito, em termos de retorno, aí o preço da Amazon. Então esse é o cuidado que tem que se ter. E como é que eu evito isso, né?
Então, é um pouco mais do que eu já comentei aqui. Só porque você gosta de um produto, de uma marca, não é que significa que é o melhor investimento a se fazer no seu portfólio. Tem que confrontar suas conclusões sempre com novas informações, fazer todos os checks, usar todas as informações possíveis e disponíveis no mercado. E, de novo, né, aqui a gente vai falar sempre disso nessa palestra. As decisões do investidor, elas devem estar sempre relacionadas aos fundamentos de cada classe de ativo. É fundamento que vai fazer com que a gente acerte mais do que erre, tá, pessoal? E aí, comentários finais aqui dessa nossa palestra, né, chegando ao final, trazendo um pouco de tudo do que a gente comentou aqui, de todos os exercícios que a gente fez e da teoria, e como é que a gente traz isso para o mundo de investimentos. Primeira coisa, evite tomar decisões emocionais, considere seus investimentos de forma consolidada, nunca olhe uma única linha, diversifique sempre, tenha visão de portfólio, reduza a frequência de acompanhamento da sua performance no extrato, então não fique o tempo todo olhando aquilo todo dia, tentando entender o retorno do teu portfólio a todo tempo. Esse daqui é aquele viés, né, da aversão à perda, que é um dos principais. Não importa o retorno passado, o que importa é o que está se olhando para frente, atente-se aos fundamentos. Muito cuidado com os pensamentos coletivos, né? Aquela história dos amigos, né? Pense, se atenha à disciplina de processo de investimento. Discuta suas ideias com profissionais dedicados, né? Com certeza eles têm uma experiência e uma disciplina maior. Isso não quer dizer que eles também não tenham seus próprios vieses, mas eles vão te ajudar nessa discussão. E por último, gente, seja cliente do Itaú. E obrigada aqui pela presença de todos nessa palestra. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Acho que foi ótimo. Acho que a gente foi respondendo a todas as perguntas aqui no Q&A. Conseguimos cobrir aqui o conteúdo dentro do prazo combinado aí de 1 hora. E eu acho que foi super bacana, a gente está super à disposição para continuar essa conversa com vocês. Para quem perguntou, o material vai estar disponível, pode ser compartilhado com vocês através dos seus bankers, dos seus investors. É só pedir que eles enviam em seguida. Obrigada, Mário, obrigada, André, aí pela parceria, foi muito legal. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. até. Tchau.